Ô Vera, e outro assunto importante foi a execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que estava aposentado, trabalhando na prefeitura do litoral de São Paulo. Nós noticiamos a morte, o assassinato, ontem no finalzinho do ponto final. E hoje trouxemos os desdobramentos, né? 2 suspeitos já foram identificados, o governo federal ofereceu ajuda da Polícia Federal, que foi... No caso, o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, de São Paulo, agradeceu. Quem vai tocar é a Polícia de São Paulo. Mas esse caso em si mostra a força do crime organizado, né, Vera? Que tem uma dificuldade muito grande de ser combatido. As investigações ainda estão em andamento, mas há uma linha de investigação de que tem a participação do PCC e há uma dificuldade muito grande no combate a essa facção criminosa, a várias facções criminosas. De que forma esse episódio respinga em Tarcísio de Freitas e daqui para frente? Como é que o governo vai lidar com isso? Eu acho que realmente é um desgaste para o governador, embora a gente saiba que, né, esses casos aí de mando, de crimes de mando das facções criminosas, eles antecedem um pouco o governo atual. Ele já era jurado de morte há muitos anos, e eu acho que o principal aí reside, primeiro, na quantidade de ocasiões em que o crime organizado está procurando fazer ações muito espetaculosas para demonstrar esse poderio a que você se referiu, Débora. Então, eu acho que isso é algo que preocupa a todos, preocupa os governos estaduais, preocupa o governo federal, porque se a gente começar a enveredar para uma situação em que o crime organizado pratica esse tipo de ação para justamente mostrar que as autoridades estão à deriva em relação à inteligência, à capacidade de proteger os agentes públicos e a capacidade de evitar esse tipo de realidade, aí a gente está caminhando mais alguns passos, além dos muitos que a gente já deu, no sentido de viver uma certa anomia e viver um certo estado em que as forças de segurança já não têm o total controle da situação. Isso é muito grave. Eu acho que essa ação deveria gritar para a gente a necessidade de reforço das legislações ligadas ao combate ao crime organizado. Tanto a PEC da segurança, quanto o projeto de lei antimáfia, que tem dispositivos para, pelo menos, dar mais mecanismos para as forças de segurança se contraporem a esse poderio. Então, um dos mecanismos que está no anteprojeto da lei antimáfia, que a gente não sabe se vai estar na versão final do projeto, é um que assegura a quem se aposenta, como era o caso do delegado Rui, a manutenção de uma proteção, a manutenção de uma escolta, porque é óbvio que uma vez que você foi jurado de morte, isso não se extingue se você se aposenta. Eles não vão achar, coitadinho, tá lá em casa, pendurou as chuteiras, então não vamos mais nos vingar. Pelo contrário, é nesse momento em que a pessoa sai do radar, que ela está mais vulnerável, que ela passa a ser um alvo mais fácil para as facções criminosas. Então, isso é urgente, uma maneira de proteger os agentes que enfrentam o crime organizado, e esse delegado era um dos pioneiros e um dos maiores entendedores da lógica, da dinâmica do PCC, tanto que foi um dos que bolaram esse esquema em que os chefes da facção ficaram isolados, e isso foi o que fez com que ele ficasse jurado de morte, mas a gente sabe que eles não vão parar por aí. Então, eu acho que tem um desgaste grande para o governo de São Paulo, sim, ainda mais quando se faz o contraste entre que isso tudo está rolando e o governador está muito envolvido em outras questões políticas alheias ao governo do estado, mas também tem aí uma grande fonte de preocupação para todo o país, também para o governo federal.
Vera, antes de dar tchau, só queria trazer aqui os principais números da pesquisa Quest, que acabou de ser divulgada para o G1 e para a Globo News, sobre a anistia. 41% dos entrevistados são contra a anistia, 36% são a favor para todos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e 10% disseram ser favoráveis à anistia só para manifestantes do 8 de janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre essa pesquisa, mas só queria registrar aqui porque foi um dos nossos temas. Vera, muito obrigada, viu? Até amanhã. Obrigada, meninas. Um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Beijo, Vera.